nós queremos aproveitar toda essa temática de grande time, de esporte, e nós vamos hoje apresentar o nosso primeiro convidado do nosso talk show da igreja. E eu vou falar um nome aqui que eu acho que você vai conhecer essa pessoa. Estou aqui com o Ricardo Garcia. Você conhece? Na verdade, acho que eu vou mudar. Ricardinho do vôlei. Aí eu tenho certeza que você conhece. Acredito que sim. Seja bem-vindo, Ricardinho. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Que isso, a gente que agradece pelo Prazer seu tempo. imenso estar aqui com vocês. Muito bom. A gente vai conversar um pouco hoje com o Ricardinho, conhecer um pouco mais sobre a sua história e como que isso pode apresentar para nós algo sobre uma grande vitória. Como foi o seu início no esporte? Como que você chegou no vôlei? Porque o sonho de todo brasileiro geralmente é o tal do futebol, né? O país do futebol, mas o que fez Ricardinho escolher o vôlei? Começou tudo realmente, eu fui diagnosticado com um tumor benigno na cabeça do fêmur. E, resumindo um pouco, fiquei engessado por 8 meses, quando eu tinha 7 anos de idade. E retirei o gesso depois de 8 meses, aos 8 anos de idade. Meu irmão praticava voleibol. O técnico dele, da escola, era um técnico de um grande clube em São Paulo, o Banespa. E ele pediu para o técnico, falou: professor, posso levar o meu irmão, que acabou de sair de uma cirurgia, de um problema que ele teve, um tumor benigno na cabeça do fêmur, trazer ele para catar bola e ser gandula, porque ele precisa se movimentar. Eu tinha acabado de tirar o gesso. Imagina vocês, uma criança de 7, 8 anos de idade, engessada por 8 meses, a hora que tirou o gesso, o que eu não virei, né? E aí foi onde tudo começou. No período que eles iam tomar água, eu recolhia a bola e o treinador começou a me ensinar a jogar voleibol na parede. Uau! E aí foi da onde tudo surgiu. E agora a gente vê, né, onde que Deus prepara as coisas assim, tão antecipadas, quer dizer, algo extraordinário que só depois que a gente viu o que aconteceu, a gente relembra realmente de onde tudo surgiu na minha vida e na minha carreira, né? Quando você, assim, entrou no seu primeiro clube profissional, você imaginou, eu vou ser campeão olímpico, eu vou chegar lá? Passou pela cabeça, era só um sonho? Vou falar bem a verdade. Eu sempre fui um atleta que dentro do processo, eu nunca imaginei. Primeiro que eu estava bem, né? Eu sempre achava que eu tinha algo para melhorar. Isso era algo que eu tinha muito, muito forte dentro de mim, assim. Eu achava que, cara, não tá legal. Sim. Eu tenho que treinar mais, tem que fazer mais. E, sinceramente, nunca imaginei. Eu acho que para eu começar a entender que eu poderia chegar a um nível assim de, não digo nem ser campeão olímpico. Campeão olímpico eu acho que é o auge do auge para um atleta de alto rendimento, de alta performance, né? Mas de você chegar numa seleção brasileira. Eu acho que quando eu fui para a seleção brasileira infanto, eu comecei a sentir um pouco esse gostinho e ali eu já comecei a entender aos 16 anos que realmente aquilo ali se tornaria a minha profissão. E você falou, né? O auge que todo atleta de alto rendimento imagina é ser campeão olímpico. Sem dúvida alguma. Então talvez essa poderia ser a maior conquista que você teve, Atenas 2004. Sem dúvida alguma. Aquele time pouco estrelado, né? Realmente foi um time muito abençoado, eu sempre falo, né? Porque era um time que jogava no sistema que eu amava, muita velocidade, muita dinâmica no jogo, quer dizer, algo que eu já tinha criado isso desde categorias de base, obviamente viram só depois ali na televisão, mas eu já fazia aquelas maluquices realmente ali, né? No jogo mega veloz ali, que era uma característica que eu gostava, tinha como referência um levantador asiático, então por esse motivo também, né? Eu sempre costumo dizer aos atletas, né? Um trabalho no geral, eu digo. Todos nós, né, devemos buscar algumas referências, né, de um nível mais alto para que você possa alcançar e ali você tirar. E foi o que eu fiz, né? E eu acho que aquele auge, para mim, o auge da Olimpíada não vai superar nenhum campeonato que eu já, nem mundiais, que eu já ganhei, conquistei. Eu acho que até títulos individuais eu acho que não superam um título olímpico. Que legal. Tantos times que têm grandes estrelas, mas parece que não engrenam. O que você olhar para o coletivo, para o time, você falar assim, poxa, a gente engrenou porque nesse time tinha isso, tinha algo que... Sem dúvida alguma, o mesmo foco, a mesma determinação, o mesmo objetivo. Acredito que os 16 jogadores, que só aparecem 6 ali em quadra, né? Mas eu acho que os 16 jogadores, 12 jogadores, mais comissão técnica, tinham um objetivo só, único, que era vencer, seja o Sul-Americano, como a Olimpíada. Então, assim, eu acho que um time, para se consagrar campeão, seja de qualquer, seja profissional ou seja amador, sempre vai ser um time, né? Sempre vai ser um time. Sim. Eu acho que quando você consegue colocar toda a equipe com o mesmo foco,
foco, com a mesma determinação, com o mesmo objetivo, independente, né, do que você tem ali fora da quadra, ou fora, né, da sua situação, do seu trabalho, do seu escritório, enfim, da sua empresa. Se você conseguir colocar isso dentro para uma jornada com um foco só, acho que isso é determinante para você ter sucesso. Jogava o Sul-Americano como se fosse uma Olimpíada. Sim, esse grupo sim. A vitória que você enxerga aqui tem um processo aqui, né? Esse processo é determinante para que esse resultado aconteça. Sim. Então todo time tem que fazer parte do processo, porque não é só alegria. Alegria você vê no pódio. Sim. Aqui é briga, aqui você vai ter desavença, você vai ter situações que você tem um problema na sua casa que você vai levar lá para dentro. E aí esse grupo tinha muito isso, né? Deixava sempre muito fechado e nunca deixava o foco se espalhar muito, né? Sempre era voltado àquela vitória, àquela determinada situação, e esse grupo foi sensacional. O Ricardinho agora fora das quadras, o Ricardinho como pessoa, você já teve inúmeras vitórias, campeão olímpico, de mundiais, sul-americanos, mas eu acho que tem uma vitória aí que você tem visto, experimentado ao longo desses últimos anos. Eu acredito que esses meus últimos 5, 6 anos, acredito eu, estão sendo incríveis ao lado do nosso grande papai. E ele é incrível, né, cara? Sim. É incrível, começa a emocionar certas coisas que vêm acontecendo e que acontecem. Até você mesmo que tá escutando a gente bater esse papo, né? Sabe disso, né? Quando você sente o Espírito Santo, conversa com o Espírito Santo, a presença dele é muito real, é incrível, é incrível. Sim. Que legal. E se você pudesse deixar um recado para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, o que você diria acerca disso? Sobre você teve tantas conquistas na sua vida, né? Inúmeras que um atleta um dia gostaria de alcançar, mas você consegue hoje falar desse jeito. Poxa, a minha conquista, conquistar Jesus, o Espírito Santo, cara, isso é muito maior. Que recado você daria para as pessoas entenderem isso e talvez aplicarem na vida delas? Sem dúvida alguma, é não deixar esfriar, sem dúvida alguma, todos nós. E deixar claro que quando a gente fica sem a presença do Senhor, sem estar em oração, sem estar jejuando, sem estar orando, não faz sentido. Você pode conquistar inúmeras coisas, eu garanto para você, inúmeras coisas, enfim. Não dá nem para citar de coisas dessa terra, de coisas materiais, né? Mas você ter a presença do Senhor é outra. Pode estar tudo dando errado aqui. E é isso. Obrigado pela presença. Muito, muito gratificante estar aqui, podendo falar com todos vocês. E falar ainda mais dos meus títulos, legal. De onde começou, muito bacana. Mas falar de Jesus Cristo, falar de Deus, é realmente algo extraordinário em minha vida. Graça e paz. Graça e paz em nome de Jesus. Uma alegria ter você aqui conosco essa noite, nesse momento de celebração. Hoje, o último encontro nesta série maravilhosa que nos ensinou sobre a nossa composição de igreja, a nossa visão de comunidade local e que abriu um pouco mais os nossos olhos para entendermos o que fazemos e como fazemos aqui dentro do espaço da 2ª IPEI de Maringá, dentro da nossa casa. E hoje nós vamos encerrar. Nada melhor do que terminar dessa maneira com o tema do grande time, a vitória. Sim, porque todo grande time tem também uma grande vitória e uma grande conquista. Vocês viram aqui, através de uma maravilhosa entrevista com o nosso amigo Ricardo, e agora irmão em Cristo, que diz a respeito de que a sua maior vitória não está nas medalhas que ele conquistou, embora tenha sido um atleta de alto rendimento e de grandes conquistas, ele reconhece que a melhor, a maior e a mais expressiva vitória vem aquela que acontece quando uma pessoa inicia sua caminhada com Jesus. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você aqui essa noite, para que a gente pudesse refletir juntos sobre esse tema e encerrarmos a nossa conversa sobre um grande time que anda em vitória e que tem também uma composição de atletas, jogadores e também plantel que está sempre caminhando em vitória. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é: qual seria a vitória que você mais gostaria de alcançar? Porque todos nós somos seres que são competidores por natureza. Todos nós nascemos querendo vencer. Eu me lembro muito bem, quando minhas crianças eram pequenas,
Uma tinha 4 anos e o outro tinha 2, e aprenderam a estratégia de correr e de disputar. Quando eu chegava em casa, eu os via lá no fundo do corredor de uma garagem bem longa, de um terreno bem comprido, e eles saíam correndo os 2 para vir me abraçar. Eu me achava o máximo. Eu achava o pai do ano. Eu achava que era o pai mais amado e mais querido por aqueles 2 abraços deliciosos que vinham depois de um dia cansativo de trabalho. Mas eu descobria, quando vinha um abraço, que falava mais ou menos o seguinte: ganhei de você, ganhei de você. Não tinha nada a ver comigo, meu. Tinha a ver com disputa, com querer vencer, com querer alcançar. E isso está na genética, no DNA, na caminhada da vida humana em todos os sistemas. E todos nós estamos atrás de alguma grande vitória na nossa vida. Pode ser a busca de uma vitória na saúde, diante de um diagnóstico onde você está lutando contra isso. Talvez seja a vitória numa crise emocional que você vem tratando e lidando há anos a fio. Quem sabe uma vitória na vida financeira, querendo agora trazer uma estabilidade, um certo tipo de conforto material para si e também para os seus. Quem sabe seja uma vitória contra lutas e guerras internas, que você tem que lidar o tempo todo com elas. Gritos inexprimíveis da alma, medos, inseguranças, ansiedades, temores, fantasmas do passado que vêm assombrar seu coração com traumas e inquietações no presente. Qual é a maior vitória que você gostaria de alcançar se tivesse a oportunidade de fazer essa decisão e fazer esse pedido hoje? Qual seria? Eu vou perguntar melhor. Onde, meu irmão e minha irmã, você quer vencer? Que você sente que está sendo derrotada, que sente que está perdendo o campo de batalha, que a guerra já está virando contra você e que o placar está desfavorável à sua caminhada. Onde é que você gostaria de vencer aqui, nesse lugar, essa noite? E se a gente dissesse que esta pergunta, embora seja inteligente, interessante, talvez esteja equivocada e nos colocando num rumo diferente do que deveríamos caminhar e até mesmo responder? E se nós tivéssemos a vida toda fazendo perguntas erradas e a pergunta não fosse qual a vitória que eu quero mais alcançar? Qual o objetivo que eu tenho mais em mente? Qual a conquista que eu mais tenho um afã de obter? E se não fosse essa a pergunta? E se nós estivéssemos fazendo as perguntas erradas exatamente agora nesse lugar? Porque perguntas erradas nos levam a destinos comprometedores. Às vezes, não é só fazer pergunta, mas saber fazer a pergunta certa. Porque é como se nós colocássemos uma escada no muro e fizéssemos todo esforço, gastássemos energia para subir a escada, degrau a degrau, para chegar lá em cima e descobrir que eu coloquei a escada no muro errado, que eu fiz um esforço inútil. E se nós estamos aqui nesse lugar, com essa pergunta no telão e queimando o nosso coração, dizendo eu quero essa vitória, e essa for a pergunta equivocada, que nos dá um destino incoerente, que nos faz responder acertadamente de uma maneira errada. Parece paradoxal, e de fato é. Muitas vezes você e eu estamos respondendo de maneira correta, equivocadamente. Porque nós estamos nos esforçando em dar uma resposta sincera, verdadeira, que seja parte do nosso esforço, da nossa dedicação, mas a pergunta é incorreta, incoerente. Existem perguntas na nossa vida que são bússola, perguntas orientadoras, determinadoras de destino. Existem perguntas que são busca. Existem perguntas que são baseadas em respostas, mas perguntas da alma, perguntas da existência, perguntas da vida, perguntas do coração, são aquelas que são busca, que nos colocam em direção a algo. E se você está aqui hoje, pensando em finanças, casamento, relacionamento, prosperidade, pensando em saúde, pensando em sucesso, pensando em mérito pessoal, e essa pergunta estiver errada, o que estaria errado nessa noite? Talvez seja por isso que muitos de nós estejamos aqui cansados, frustrados, sobrecarregados, porque gasta muita energia e drena muito do nosso esforço pessoal responder com sinceridade as perguntas erradas que temos feito em nossas vidas. Por isso, a pergunta não seria o que você mais gostaria de alcançar. A pergunta seria, qual vitória que realmente importa? O que realmente importa nessa vida? O que você empreende para? O que você se movimenta em direção a?
o que de fato no nosso gasto da vida, no nosso desperdiçar da existência, o que de fato vale a pena, o que de fato fica e que realmente para nós vale a pena ser vivido e vale a pena ser buscado. Então a pergunta não é o que eu quero alcançar, mas o que é que vale a pena alcançar, o que realmente importa nessa vida, qual é a vitória que eu preciso correr atrás e que eu preciso ter em minha vida. Porque nós temos dois problemas aqui se fizermos a pergunta errada. Primeiro, muitas vezes nós pensamos que a vitória, ela é o resultado do nosso esforço pessoal e que nós devemos fazer esse movimento constante tentando mantê-la a todo custo. E é muito difícil viver assim nessa vida. Porque não tem nenhuma vitória nessa terra que seja permanente. Não tem nenhuma conquista que você faz aqui em vida que seja estável, que seja constante. Tudo nessa vida é efêmero, é vulnerável, é perecível, é passageiro, é temporal. Tudo o que você conquista para saber que você precisa de alguma maneira manter. Pessoas que vivem com medo de não conseguirem manter a sua vitória, ansiosos, preocupados, inquietos. Pessoas vantagistas, pessoas não solidárias, nada empáticas, porque veem o mundo como uma selva, veem o mundo como uma concorrência. Num mundo de mercado em concorrência entre si, se estabelece relações pessoais pensando que se eu não estiver avançando, eu já estou perdendo. Você não está cansada disso? Você não está cansado de tentar manter a sua própria vitória? De tentar conquistar do seu próprio jeito e a sua própria maneira? De tentar sustentar isso com o seu esforço pessoal, dizendo, não, eu cheguei até aqui com o meu esforço. Sabe qual é o pior? Quando a gente entende que nós chegamos àquele lugar pelo nosso próprio esforço, é que nós somos os únicos responsáveis de manter o nosso lugar lá. E isso cansa. Isso cansa porque esse antropocentrismo, esse endeusamento do homem e da mulher, colocando como protagonista de todas as suas ações, desgasta. É por isso que está muita gente frustrada, sem princípios, sem propósito, dependentes químicos, hipocondríacos, gente dependentes de todo tipo de narcodependência para poder sobreviver a uma vida que ela não consegue mais aturar, porque é sempre uma concorrência, sempre ser melhor que o outro, sempre manter a sua vitória. E o segundo problema que eu vejo nisso não é apenas o afã de manter, que é impossível num mundo que vivemos como hoje, mas é o de conquistar pelo meu próprio esforço. De eu ser o protagonista disso, de tudo depender de mim, de que se eu não me movimentar, nada acontecerá, de que eu dependo inclusive e exclusivamente das minhas competências, das minhas habilidades. Isso cansa. Por isso que essa pergunta é inteligente e interessante. Qual é a vitória que vale a pena? Porque pode ser que você esteja vencendo coisas que não valem nada. Pode ser que você bata no peito do que você conquistou e que simplesmente não tem valor algum. Custou algo para você. Custou a família, custou a saúde, custou a dignidade e a integridade. Você chegou lá, mas não vale a pena. E você sabe do que eu estou falando. Chegou sozinho, chegou sozinha, chegou deprimido, chegou solitária. Chegou ansioso, chegou descrente, chegou traumatizado, chegou em burnout, chegou sem Deus. Vale a pena? Quantos de nós estamos numa corrida frenética, ou de manter a nossa vitória, o que é impossível, porque sempre estaremos diante de vitórias parciais nessa terra, e outros de nós estamos correndo para manter a nosso esforço, a nossa aparência, mostrando que nós conquistamos alguma coisa, quando na verdade é podre, é inútil, é vácuo, é inócuo. Jesus falou sobre isso, sobre um homem que conquistou tudo na vida. Ele chegou, fez uma grande colheita, armazenou em celeiros e disse, agora eu posso deitar, comer e folgar, porque a minha alma está satisfeita. Jesus olha para essa história e diz para os seus discípulos em exclamação, louco! Tá maluco? Pirou? Insana.
Jesus diria isso para nós nesse momento, tentando ajuntar em celeiros, tentando mostrar e provar a nossa legitimidade, tentando mostrar que a gente vale a pena, mostrar que nós somos capazes de algo, mostrar que nós temos valor nesse mundo, na nossa busca frenética de nos provar, ajuntar em celeiro, mostrar o nosso nome, alcançar a nossa posição. Jesus olha para nós e diz: louco, insana, pirada. E aí, se você acha que eu estou exagerando, o texto está em Mateus capítulo 16, versículo 26. Você pode consultar lá depois. Que diz assim: você é louco? Ainda hoje pedirão a sua alma, porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, vencer todas as vitórias, vencer a vitória pessoal, da carreira, da família, do material, do emocional, todas as vitórias, e perder a sua alma? Eu falo com quanta gente aqui que entrou rastejando porque perdeu a sua alma. Com quantas pessoas eu estou conversando aqui essa noite que sabe que no meio do caminho perdeu a alma. E não tem nada pior do que uma pessoa desalmada. Porque uma pessoa desalmada não considera mais sua família. Uma pessoa desalmada não considera mais o outro. Uma pessoa desalmada não considera a própria vida mais como valiosa. Uma pessoa desalmada não tem ânima. A palavra latina e grega que significa ser, viver, respirar. Uma pessoa desalmada, ela é conquistadora, vitoriosa, segundo o mundo, segundo o sistema, segundo a carreira, segundo o mercado, segundo a estrutura social, segundo a pressão performática, mas ela continua derrotada na alma, perdendo as piores batalhas, perdendo as entraves e os combates do seu coração na existência. Meu irmão e minha irmã, quantos de nós entramos rastejando porque sabemos que perdemos a alma no meio do caminho? A empresa nos consome, o dinheiro nos consome, a sociedade nos extrai, nos exaure. E a gente não consegue nem mais sobreviver, desalmados, peregrinando no mundo, perdendo de fato aquilo que mais importa. Jesus faz essa pergunta para você e para mim: pois o que adianta você ganhar a vitória que você mais quer e você perder o que você mais precisa? Eu vou repetir, porque não está isso nas Escrituras, mas é uma frase que pode muito bem ficar no nosso coração de uma maneira inteligente. O que adianta, minha irmã, meu irmão, você ganhar o que você mais quer e você perder o que você mais precisa? Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o homem, ser humano, genérico, homem e mulher, e perder a sua ânima, sua alma? Quanta gente desalmada aqui essa noite. Quanta gente desalmada me assistindo agora pela internet. Quanta gente que esse vídeo está chegando agora e está sentindo e sabendo: eu sou essa que perdi a minha alma enquanto eu caminhava, eu perdi a minha alma enquanto eu sonhava, enquanto eu conquistava, e hoje quando eu me olho, mal eu me reconheço. Esse é o perigo da igreja cristã: conquistar o que mais quero, e o problema em seguinte é perder o que mais precisa. O que adianta ganhar tudo o que você mais quer e perder o que você mais precisa? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Pois não só de más notícias e diagnósticos vive o homem, mas também de boas novas do Evangelho e de prognósticos também que trazem esperança. Eu tenho uma exclamação maravilhosa para trazer sobre a sua vida. Um vocativo que Paulo usa, e aliás ele usa por várias vezes nas Escrituras, porque Paulo é um apaixonado pela vitória. Paulo é aquele que fala sobre os estádios gregos, as disputas, as Olimpíadas no Istmo de Corinto, que a gente já estudou aqui. Paulo é um apaixonado pela vitória, e olhando para este cenário, olhando para os louros dos gregos que venciam suas extensas batalhas, olhando para os competidores atléticos, ele olha para a igreja e faz uma exclamação que nos coloca na mesma posição. Você não precisa viver desalmada, você não precisa viver desanimado, você não precisa viver frustrada, você não precisa viver decepcionado, você não precisa mais rastejar pela vida. Você pode ver como alguém que tem vitória, mas você precisa exclamar como Paulo exclamou. E qual é a exclamação que ele usa? É lindo de ver. Em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai fazer uma descrição detalhada sobre a obra de Cristo na cruz. O que é que ele fez por nós? Por que ele foi até aquele lugar? E por que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o colocou na eternidade, à direita de Deus Pai? Qual é o propósito disso? Num mundo que diminuía a ressurreição, no mundo que diminuía a carne, vem Paulo e diz: Jesus matou a morte e trouxe vida para todos aqueles que nele creem.
E no seu catálogo de expressões, no seu compêndio doutrinário sobre a ressurreição, que será no dia que a trombeta tocar. Nossa, trava-línguas. A trombeta tocar. Cristo vier buscar a sua igreja. Ali a ressurreição acontecerá. E aí Paulo exclama: ah, esse dia vai ser maravilhoso. Porque ali, e somente ali, se posiciona a nossa vitória. Diante dessa expressão, nada vale a pena, nenhuma conquista, nenhum ouro, nenhuma coisa pela qual o ser humano luta e se mata nessa terra é de preço, é de valor, é de alguma garantia, pois naquele dia que tocar a trombeta, esse dia é a vitória. E então Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus. Olha a expressão, graças a Deus. Eu estou desalmado, eu estou desanimada, eu estou perdido, eu estou frustrado, eu vivo num mundo de concorrência, eu me sinto como que pisoteado, a minha vitória não permanece, nada é duradouro. Graças a Deus, Paulo diz, que nos dá a vitória. Vamos falar de novo essa palavra bonita, vai. 1, 2, 3. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É sobre isso que é vitória, irmãos. Não é sobre ter, possuir, conquistar, crescer, fazer, perpetuar. É sobre Cristo. Há um lugar onde a sua vitória é garantida. Há um lugar onde a vitória não passa. Há um lugar onde ela é permanente, estável e constante. Há um lugar que a vitória vale a pena. É a única que de fato é importante e que de fato importa para o nosso coração. Então voltamos à pergunta inicial. Qual é a vitória que você mais deseja alcançar? Não. Qual é a vitória que importa? Graças a Deus. É o que Paulo diz. Se Paulo fosse colocado ali, junto com o pastor Tânia, para fazer uma entrevista, e nós faríamos um talk show com o apóstolo Paulo, perguntaríamos: Paulo, diante de tudo que nós temos vivido, um mundo cruel, um mundo permissivo, um mundo atroz, um mundo que expõe a vida humana, um mundo que trata as pessoas como lixo, como valor de nada. O que você acha que mais vale a pena, Paulo, nesse mundo? Paulo, eu estou conquistando tudo, a minha startup está crescendo. Paulo, eu conquistei a família que eu mais queria. Paulo, eu cheguei num lugar de sucesso onde a minha remuneração de fato recompensa o meu esforço. Paulo, eu cheguei num lugar onde a minha vida está um azeite. Paulo, mas diante de tudo isso, o que é que mais vale a pena? Ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por que ele fala isso? Porque a vitória em Jesus, ela tem 3 dimensões. Primeiro, ela é gratuita. Segundo, ela é garantida. E terceiro, ela é grandiosa. São os 3 Gs do grande time, da grande vitória. E você é convidado e convidado para ingressar nesse plantel vencedor. Nesse time que já entra ganhando. Nesse time que já entra vencendo. Eu me lembro muito bem da minha infância, quando eu gostava demais do futebol. Ainda gosto, né? Mas aquela época era uma paixão arrebatadora. E a gente ia fazer o nosso timinho do intervalo na escola. E aí eu chegava e fazia a escolha esse. Dependendo de quem eu colocava do meu lado. Eu olhava do lado de lá e falava: isso aqui já está garantido. Isso é vitória certa. É mais ou menos essa sensação que o apóstolo Paulo diz quando olha para Jesus e olha para a igreja. Esse time não entra para vencer, esse time já entra vencedor. Meu irmão, minha irmã, não sei se você entendeu ainda, mas já é WO na morte, no inferno, no pecado, no diabo e nas circunstâncias. Deus já venceu todas as coisas e colocou tudo debaixo dos seus pés. E aí em Romanos capítulo 16, ele sacramenta no versículo 15 dizendo: em breve Jesus Cristo esmagará o Satanás debaixo dos seus pés, dos pés da igreja. Ou seja, o diabo já sabe que ele é derrotado, o diabo já sabe que ele perdeu, o diabo sabe que ele vai
vai ser pisado pela igreja. E nós muitas vezes andamos com medo da derrota, com medo de perder, sem esse triunfo de Cristo na nossa alma, ainda escravizados pelo pecado, escravizados pelos vícios, escravizados pelos maus comportamentos, escravizados pelas crenças destruidoras, pela falta de fé. Paulo diz, essa vitória já é gratuita, garantida e grandiosa. É um time que já entrou vencendo. Um time invencível, invicto e perpetuamente vencedor. Isso é lindo. E sabe o que Deus fez? Chamou você, para entrar nesse time gratuitamente e se tornar vencedor com ele. Não sei quantos aqui são ruins em algum esporte. E você sabe, quando você vai brincar com alguém, por exemplo, vou entrar num time de vôlei. Eu não jogo nada. Futebol é minha praia. Vôlei não. Aí eu vou num time bom. O que eu faço naquele lugar? Eu só performo. O time joga pra mim. Eu não sou tão bom assim. Eu sei que o time não depende de mim. Não é a minha vitória que conta. Não é a minha capacidade. Não é o meu esforço. Eu tenho um time que é vencedor. Como é que você convive numa experiência como essa? Você fica ansioso? Preocupado? Os brutamontes daquele tamanho, cortando, cravando no chão a bola. E aí o Galvão gritando, giba neles! E aí a gente fica, que legal! Como é que é entrar num time de campeão? Você fica ansiosa, preocupado? Você fica roendo as unhas? Você fica olhando os noticiários dizendo, meu Deus, e a minha filha, e meus filhos, e o meu amanhã? Como é que vai ser? Não, quem está no time campeão vive glorificando, exaltando, dizendo, Senhor, graças a Deus pela vitória que eu tenho em Cristo Jesus. Eu sofro, eu choro, eu tenho prejuízos, eu sofro com enfermidades, eu luto com problemas e com dilemas, mas ainda assim, graças a Deus, foi Deus que me dá a vitória em Jesus Cristo. Cuidado com o triunfalismo teológico. Nós não pregamos isso desse púlpito. Nós não temos uma teologia triunfalista para te oferecer. Que crente não fica doente, que crente não entra em dívidas, que crente não chora, que crente não tem depressão. Nós não pregamos isso aqui. Nós pregamos que em todas as circunstâncias que o crente vive, apesar disso, ele aprende a agir como mais que vencedor. Apesar disso, ele se garante na vitória de Cristo na cruz. Porque não é a sua saúde, não é o seu trabalho, não é o seu rendimento, não é a sua capacidade que determina o quanto ele é vencedor. Mas a sua posição em Cristo que determina o quanto ele é vencedor. Por isso, olha só que lindo que Paulo fala. Nesse texto, nós temos uma explosão de entendimento sobre essa vitória. Primeiro, ela é gratuita. A palavra graças significa em grego charis, que é presente, dom. Mas Deus deu um presente para nós. E o que é presente, meu irmão e minha irmã? Fala para mim o que é presente. Eu chego lá na sua casa, seu aniversário, eu entrego uma caixinha para você, um iPhone 16, você fica feliz da vida, você fala, pastor, ele é muito generoso, que pastor abençoado é esse? Você já está até mandando pro pessoal, vai na segunda IPI, porque o pastor dá iPhone 16 no dia de aniversário. Você está feliz da vida com aquilo. Aí, a hora que eu dou um abraço de parabéns para você, eu tiro assim e falo, mas se você puder fazer o reembolso nesse Pix aqui, por favor, custou R$10.500. Isso é presente? Se você tem que pagar, não é presente, é troca. Jesus não fez troca na cruz, ele deu presente. E ele deu uma vitória que você não poderia alcançar para você sossegar o seu coração numa permanência que você não poderia obter. Ele já deu tudo. Está na cruz. É gratuito. Você não tem que se esforçar para isso, você não tem que provar isso, você não tem que performar para isso. Tire o mérito, você é alvo da graça de Deus. Ele te deu um presente, a cruz, e disse, na minha cruz eu te faço vitorioso. É só você aceitar. Ele não pede nenhum custo, embora o discipulado peça custo. Ele não pede nenhum esforço, embora a gente se esforce para agradar o coração do nosso mestre. Mas a salvação, a graça, é de graça. E só é de graça porque custou para alguém. E quem pagou por isso? Não é você, minha irmã. Não é você, meu irmão. É Cristo. Foi Cristo quem pagou tudo por nós para que você pudesse acessar isso gratuitamente. Agora preste atenção, como é que você acessa isso? Pastor, eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo por meio da segunda IPI de Maringá. Errado. Pastor, eu sou mais que vencedor
em Cristo por meio das minhas orações e penitências. Mais uma vez errado. Pastor, eu sou mais que vencedor agora por meio da minha santidade e da minha obediência. Alerta máximo. Você não ganha nada sendo bonzinho, fazendo boas obras, subindo escada de joelhos, acendendo velas, fazendo incenso aromático, simpatias, despacho. Você não ganha nada, porque já foi dado. E se foi dado, você não conquista. É de graça. E se é dado e é de graça, você não perde. É para sempre. O que você faz, você só corresponde a isso agora. Essa é a graça de Deus, que se manifestou Salvador a todos os homens, de acordo com Tito capítulo 2, versículo 11. E que convida todos os homens que se arrependam e andem de maneira justa, piedosa e íntegra. A graça tem duas pernas. Ela anda debaixo da gratuidade do amor de Deus e anda debaixo da correspondência, da responsabilidade da vida cristã. As duas coisas se complementam, de acordo com Tito 2,11. Por isso, é de graça, mas custou algo. E se custou algo, alguém pagou por isso. Então eu vou lá e pego a promissória das mãos desse alguém e digo, tá pago. E quem é esse alguém? Note mais uma vez a mensagem em destaque. Por meio de Jesus. Essa vitória é gratuita, mas custou para alguém. E você acessa por meio de Jesus. Não é por meio da igreja, da penitência ou por alguém mais. Não é por meio da oração forte de um pastor. É por graça e por Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. E ninguém chega à graça do Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho para você vencer. E não existe outro atalho para você fazer qualquer tipo de incursão e não a vitória. Mas vamos adiante, porque ela também é garantida. O texto diz, graças a Deus que nos dá a vitória. A palavra dá, do grego didomi, que está no passado, ela tem um contexto de passado que reverbera para o presente. É muito impressionante, que seria mais ou menos assim. Graças a Deus que me deu, está me dando e me dará a vitória em Cristo Jesus. A sua vitória não é agora. A vitória em Jesus é posicional. Ela não é conquistacional. Se é que essa palavra existe. A vitória em Cristo é quando você se coloca nele. É quando você está nele. Por isso Deus está dando, Deus deu e Deus dará a vitória, porque ela é ultra circunstancial. Ela vai além da nossa geografia, ela vai além da nossa linha do tempo, porque ela é garantida. Garantida no passado. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Porque Cristo, tendo pegado o escrito de dívida que era contra nós, o rasgou, encravando naquela cruz, e expôs os principados e potestades à pública vergonha, triunfando sobre eles na cruz. A palavra triunfar está no passado. Jesus já venceu o seu escrito de dívida. Jesus já venceu o seu pecado. Jesus já venceu o diabo na sua vida. Jesus já venceu e expôs a vergonha. Essa é a palavra. É garantida no passado. Mas sabe o que mais? Ela é ativa no presente. Paulo escreve ao segundo carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14. Olha mais uma exclamação que Paulo dá em alto e bom som. Graças a Deus, que sempre nos dá a vitória em Cristo Jesus. Agora tem a palavrinha sempre. A palavra é graças a Deus que está me dando a vitória continuamente em Cristo. É agora, meu irmão. Se levante desse vício, dessa crença, dessa prisão, dessa religiosidade fria. Se levante dessa mesmice, desse melindre, desse ego, dessa jactância, desse orgulho. Se levante e diga, Deus está me dando a vitória agora, nesse momento. Por isso que a vitória de Cristo é ativa no presente. Garantida no passado, ativa no presente, mas gloriosa no futuro. Porque embora a gente seja mais que vencedor em Cristo agora, nós temos que viver com as contrariedades da vida. Por isso que nós não somos triunfalistas, nós somos realistas. Você é mais que vencedor e vencedor em Cristo Jesus. Porém, você ainda vive num mundo tomado pelas sombras do pecado. E nesse mundo que ainda visualiza os efeitos das marolas, da queda, o epicentro da transformação da vida humana em caos, ali você tem que lidar com dor, perda, prejuízo e sofrimento. Mas sabe o que Deus diz na palavra dele?
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Um dia, eu os conhecerei, como também sou conhecido. Porque agora eu vejo como que por sombra, como que por espelho, mas um dia eu o verei plenamente. A revelação gloriosa da vitória de Cristo acontece também na eternidade. No passado ele já venceu, no presente ele está vencendo e no futuro ele declarará a vitória final, onde a eternidade vai enxugar dos seus olhos as lágrimas. Traição não tem mais, câncer vai embora, sofrimento nunca mais você verá, lágrimas só se for de alegria. Raiva, ódio, retaliação, vingança, medo, nunca mais. Porque isso vai se revelar na vitória final de Cristo quando Ele vier buscar a sua igreja. Por isso que a gente canta, glorioso dia. Que glorioso dia será esse? Porque é uma vitória garantida no passado, no presente e no futuro. Por isso que é bom a gente louvar o Senhor. Por isso que a gente se empolga em adorá-lo. Exatamente por causa da garantia da sua vitória. E por fim, a vitória em Cristo Jesus, ela é grandiosa. Grandiosa no melhor de todos os sentidos. Grandiosa porque ela ultrapassa qualquer movimento e qualquer circunstância. Posso citar mais um texto bíblico para você? Espero que não esteja cansativo, mas você pode anotar e depois pode estudar na sua casa. Romanos capítulo de número 8, Paulo faz um discurso sobre a sua posição em Cristo e que nada e nem ninguém poderia tirar a vitória que Cristo havia dado a ele. Então ele faz um discurso maravilhoso, separando todas em áreas, colocando que Deus, em Cristo Jesus, venceu a morte, o inferno, o pecado, as circunstâncias e o diabo. 5 modelos de vitória que Cristo coloca em Romanos capítulo 8. E ele chega dizendo a última palavra. Em Romanos 8:37 ele diz o seguinte: mas em todas essas coisas, que coisas? Problemas, dificuldades, sofrimento, angústias. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou em Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo, diz o apóstolo Paulo, que nem a morte, nem o presente, nem as coisas que vão por vir, nem principados, nem potentes, nem altura, nem profundidade poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo diz, sabe de uma coisa? Eu não sou triunfalista, não. Eu não digo que crente não vai para a masmorra, não. Eu não digo que crente não sofre, não. Paulo está dizendo isso, eu não sou triunfalista. Eu sou um realista, mas realista com R maiúsculo. Porque eu olho para tudo isso e diz, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Você sabe o que significa a palavra mais que vencedor? No grego tem uma palavrinha que a gente usa muito nos nossos dias. Hipernicomel. Hiper de grande, transbordante, além, acima. Nicomel de vitória. Nós não temos qualquer vitória. Nós temos a hipervitória, a transbordante vitória, a grandiosa vitória, a soberana vitória, a excelente vitória, a significativa, a poderosa de Cristo na nossa vida, onde na cruz do Calvário, vazia e o túmulo vazio expressam que nós vivemos nessa dimensão. Não somos derrotados, irmãos. Não somos derrotados pelo diabo, porque 1 de João 3:8 diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós não somos destruídos pelo diabo. Ele pode nos afrontar, ele pode nos perturbar, mas ele não pode nos vencer, porque ele está na coleira de um Deus que tem todo o domínio do universo, e ele já está subjugado, e o seu destino já está decretado. Basta a igreja viver com essa perspectiva de vitória. Uma vitória grandiosa sobre o inferno. O inferno não tem a palavra final. Não é lá o nosso lugar. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, Jesus faz o púlpito dele no inferno e prega aos espíritos em prisão, para dizer que ele pega a chave do inferno da mão do diabo e diz, aqui quem manda também sou eu. Jesus também venceu o inferno e nós vivemos com a perspectiva da eternidade. O seu lugar não é o inferno. Você não gerou filhos para o inferno. Você não vive uma vida para o inferno, porque ele já foi vencido em Cristo Jesus. Também venceu o pecado. Romanos capítulo de número 8, versículo 1. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado já não tem mais poder sobre nós. Ele pode nos influenciar, ele pode te atazanar, ele pode te perturbar, mas ele não pode mais te dominar, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, diz Paulo aos Efésios.
Esse é o nosso lugar de vitória contra o pecado. Por isso, se você ainda está rastejando na lama suja de um pecado constante, significa que você ainda não se apropriou do que Cristo fez por você na cruz, porque Ele também colocou o pecado debaixo dos seus pés e deu isso de presente para você, para dizer: viva sem acusação, viva sem a condenação, viva na minha vitória. Jesus venceu sobre as circunstâncias. Paulo diz: nem a morte, nem espada, nem perigo, nem ameaça poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus colocou o mar embaixo dos seus pés. Jesus emudeceu o vento. Jesus transportou pessoas para a cura, para dizer que as circunstâncias não têm a palavra final sobre a nossa vida. Nós também vencemos nele, nas circunstâncias. A circunstância não pode te derrotar. A circunstância não pode te prostrar. A circunstância não pode dizer que é a última palavra sobre você. Vive em vitória. Ainda que lutando contra o câncer, saiba que em Cristo Jesus você é mais que vencedora. Ainda que uma luta de uma recém-descoberta traição, viva como mais que vencedor, meu irmão. Ainda que exaurido e envergonhado no ambiente de trabalho, vítima de assédio moral, viva como mais que vencedor dentro do seu coração. Viva e assuma postura, lidando com as lutas da vida, dizendo: as adversidades não determinam como eu reajo, as adversidades não determinam como eu faço, porque em Cristo Jesus, até as adversidades estão sob seu controle, até os problemas estão sob seu domínio. Porque o Salmo 46, versículo 1 diz o seguinte: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele está em todo momento, e na angústia você percebe melhor. Por quê? Porque Ele é vencedor e te coloca nessa posição para que você triunfe sobre o seu medo, sobre o seu fracasso, sobre o seu trauma, sobre a sua dor, sobre a sua religiosidade aparente. Triunfe em Cristo, porque Ele pode, apesar da sua circunstância, revelar graça e glória sobre o seu coração. Mas o último inimigo é a morte. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, ou melhor, 54, ele vai começar a dizer: morte, onde é que está a tua vitória mesmo? Tragada foi você pela ressurreição de Jesus. Todo medo humano é medo da morte. Você está se debatendo com o medo da morte. Mas em Cristo Jesus, nós não vivemos mais com esse medo. Porque a morte foi tragada pela vitória. E a vitória da cruz de Jesus e da ressurreição naquele túmulo é a garantia de que nós vivemos no outro nível. Você não precisa mais viver ameaçado, triste e solitário, porque a morte já foi derrotada. E você não precisa ter medo do inferno do amanhã, porque isso também já foi decretado. Jesus é a vida, e a vida é a abundância. Por isso a gente pode voltar à pergunta inicial que nós começamos essa conversa. Qual seria, em sua opinião, a vitória que realmente importa? Agora acho que você já sabe responder. Dinheiro, alguém vai passar você. Prazer, ele vem e volta. Nunca é estável. Sucesso, se você parar um pouquinho, alguém já ultrapassa você, deixando você a quilômetros de distância para trás. Posição, é muito difícil chegar lá. Mais difícil ainda é se manter sozinho. Qual é a vitória que realmente importa na sua vida? Você que perdeu a sua alma num mundo frenético, doido e que trouxe grandes prejuízos para o seu coração. A vitória que realmente importa é essa vitória. É a vitória que nós temos no vencedor. Não porque você é bom, nem porque eu sou, mas porque em Cristo Jesus nós somos hipervencedores, transbordantemente vencedores, por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida, no nosso coração. O meu convite para você, minha irmã, meu irmão, é: venha participar do time vencedor. Venha. E não é aqui, sabia? Talvez você ache uma igreja mais legal, mais interessante, que se adapte mais à sua visão de teologia ou doutrinária. Mas venha para o time vencedor, que é no reino de Deus, onde Cristo é o rei, onde Ele está sentado e onde Ele te coloca naquele lugar para você reinar com Ele. Por isso, é uma posição, não é uma conquista. Deixa eu dizer mais uma vez, se você não entendeu essa mensagem: você não conquista a vitória, você se posiciona nela. Se posiciona numa vitória acima do diabo, do inferno, do pecado, da morte e das circunstâncias. Onde você vive invencível, imbatível, por causa de um Deus que te sustenta poderosamente nesse lugar. Dores e sofrimentos vão nos tocar, podem até nos derrubar,
Mas nós não ficaremos prostrados, porque nós temos o vencedor que nos sustenta pela mão. Toma pela nossa mão direita. Pega a mulher aflita, pega o viúvo dessa noite, pega a pessoa desprezada, pega o envergonhado, pega o culpado, pega o traumatizado, pega aquela que está ignorada, pega aquele abandonado, pega aquela pessoa religiosa, pega aquele místico, pega aquela pessoa ateu, pega aquela pessoa sem Deus e pega pela mão e diz: eu te coloco no meu lugar, porque você não conquista essa posição, eu te dou. E se Ele dá, você só se posiciona. Se você ainda não entendeu isso, eu quero mostrar para você uma coisa importante que está aqui. Efésios capítulo de número 2, versículo 1 diz: bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou tanto, porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados e andávamos de acordo com as propostas deste mundo. Éramos por natureza filhos da desobediência e escravos. Mas Ele, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos. E aí ele diz o seguinte: e tendo Cristo ressuscitado, Ele se assentou à direita de Deus e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Aleluia, aleluia. Ele se assentou à direita de Deus e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais para manifestar às gerações futuras a grandeza da sua graça e o poder da sua bondade. Você não senta lá sozinha, você não conquista esse lugar. O lugar quem fez foi Ele. Ele se assentou à direita de Deus, Ele se colocou no lugar de vencedor. E sabe o que Ele fez com você? Sabe o que Ele fez comigo? Pecador involuntário ou voluntário, pecador inveterado e desobediente, pessoa suja e maltrapilha, gente religiosa e permissiva, gente indecente e complicada. Sabe o que Ele fez com a gente? Ele olhou do trono da sua glória, Ele viu da riqueza da sua grandeza, do alto do seu triunfo, e disse: venham, tome o seu lugar junto comigo e fiquem onde eu estou, porque onde eu estiver vocês estarão comigo. É assim Ele disse: a minha graça e minha paz eu deixo a vocês, e eu não deixo como qualquer um, eu deixo para vocês um lugar onde eu vou preparar, e Ele já preparou. Esse é o seu lugar, minha irmã. Este é o seu lugar, minha irmã. Deus te colocou numa posição que você não precisa mais rastejar por sucesso, rastejar por validação, rastejar por aprovação, rastejar por perdão, porque Deus já te perdoou, rastejar por causa da culpa. Deus te tirou de lá e te posicionou à destra da eternidade já, agora, em Cristo Jesus. Você não chega lá por ser presbiteriano, você não chega lá por ser da nossa igreja, você não chega lá por ser bonzinho, você chega lá porque você tomou posição. E eu queria perguntar se você já tomou sua posição essa noite, porque eu estou falando com gente que ainda não sabe disso e que ainda está rastejando e perdendo a alma. E eu queria convidar você para vir para esse lugar, não de vitória onde nós não somos tocados nessa terra, mas esse lugar de vitória apesar de tudo que nós somos e vivemos na terra, porque é Cristo que nos dá e nos garante essa vitória, gratuita, garantida e simplesmente grandiosa. Você é capaz de abraçar essa cruz? Você é capaz de querer se posicionar nesse lugar? Você não conquista. Ele te chamou para estar ali. Ele sempre será o vencedor e distribui essa vitória com um grande time que é a sua igreja e o seu povo. Quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza, no seu lugar. E eu queria orar com você aqui essa noite, nesses minutinhos que nos restam. Eu queria que você, se você quer fazer um compromisso hoje de se posicionar ao lado de Jesus, porque você nunca fez isso antes, eu queria que você tomasse uma posição de coragem. Você vai vir aqui à frente e você vai dizer: hoje eu assumo minha posição em Cristo, enquanto nós cantamos, tá? Você que nunca tomou posição em Cristo, enquanto nós cantamos, você vai vir aqui à frente. Mas eu também quero orar com você que sabe que está perdendo terreno. Você que sabe que está vivendo derrotado em algumas áreas da sua vida. A fé está estrangulada.
A crença está oscilante. A vida está asfixiante. Eu quero orar com você que já fez sua decisão por Cristo, mas que por algum motivo você desceu do lugar. Você se tirou da posição e que agora você quer viver vencendo esse pecado, vencendo essa tentação, vencendo essa luta e essa aflição. Eu quero convidar você a vir aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção. Você que vai tomar sua posição pela primeira vez e você que vai tomar sua posição para vencer tudo isso que de alguma maneira tem atrapalhado a sua caminhada com Jesus. Enquanto cantamos, vem aqui à frente, por gentileza, para nós orarmos juntos.